Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas estou aqui para trazer a paz do Senhor para vocês e uma palavra para o coração de vocês. Olha, vocês me desculpem o que eu fico rindo, é porque às vezes o Senhor me dá uma palavra assim, sabe? Só que às vezes eu olho na palavra, eu vou lendo, vendo a história, se não fosse cômica, seria muito engraçado, porque às vezes aconteceu comigo e pode estar acontecendo também com outras pessoas. A palavra de hoje é a seguinte, tá em 2 Reis 5, e eu vou resumir, tá? Alguns parágrafos. Assim, começa assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era em grande homem diante do Senhor. O Senhor achava ele uma pessoa muito especial para ele. Então ele engrandeceu esse homem diante do Senhor e muito respeitado, porque por ele ser o Senhor dar livramento aos sírios, e o homem muito valioso, porém estava leproso. Quer dizer, ele era um homem muito especial para o Senhor, só que ele estava doente. E aqui diz assim: saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina e ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a senhora: E antes o meu senhor tivesse ido ao profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. A menina foi usada por Deus para falar com a esposa dele, para poder falar para ele procurar o Senhor, procurar o profeta. Vai chegar na parte engraçada, tá? Mas aí eu quero dizer para vocês o seguinte: às vezes, vou falar para quem está perto de você, tá? Pode ser, eu tô falando para casais, tá? Pessoas que estão casadas ou tem algum companheiro seu que esteja nessa situação. Às vezes ele está doente, passando por um processo, escutou uma palavra que desanimou ele, entendeu? E ele tem marcas, feridas, dores, e ele está nesse processo aí de cura. E aí essa menina foi usada para falar com a esposa dele, para poder falar para ele procurar um profeta, procurar a casa do Senhor, procurar se redimir perante a Deus. E aí ele aceitou, e ele foi. Ele foi uma, foi duas, foi três, foram, né, alguns pensamentos assim para ele poder ir. Então ele foi. Na mente dele, ele iria ser bem recebido. E aqui, nessa parte aqui, fala: Porém, Naamã muito se indignou. Contando a história, ele foi, falou com o rei, deu uma carta para ele para poder chegar na outra terra, porque lá não era a terra do rei dele, então ele tinha que receber essa carta para poder ir. Então ele foi, procurou o profeta. E chegou lá, ser recebido pelo profeta. Só que o profeta deu a ordem para ele se lavar no rio. E ele chegou lá e ele viu que o rio era sujo. Então ele chegou lá e falou, foi procurar o profeta para ser bem recebido. E o profeta simplesmente não recebeu ele, apenas deu uma ordem. E aí o que aconteceu? Ele muito se indignou. E aqui no parágrafo 11 diz assim: Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Ele estava achando que o profeta ia sair na honra dele. Ele sairá e por-se-á de pé, invocará o nome do Senhor Deus e passará a sua mão no lugar e restaurará a minha lepra. Não são e restaurará a minha lepra. Aí, quer dizer, não são por repouso rios de Damasco melhores do que todas as águas. Ele estava reclamando porque o profeta mandou ele para um rio sujo e existiam muitos rios limpos e ele teve que se banhar no rio sujo. Não poderia eu me lavar e me ficar purificada? E voltou-se e se foi com muita indignação. Ele ficou revoltado porque o profeta mandou ele se banhar no lugar onde era sujo. Mas, gente, preste atenção. Como você vai se limpar de uma lepra numa água limpa? Se o profeta mandou para ali, é porque várias pessoas já foram para ali. Ali é lugar de restauração, é lugar de cura, é lugar de bênção, é lugar de feridas largadas para trás. Então o rio tinha que ficar sujo, porque ali é onde deixa a podridão, para que ele saísse limpo. E ele não entendeu isso. Então, se você está passando por alguma coisa assim, fica tranquilo, tá? Fala para a pessoa ir procurar o Senhor. Acho que esse vídeo aqui eu vou ter que gravar outro. Procurar a casa do Senhor para ele poder ser restaurado. E eu vou continuar.